E imagina acordar e descobrir que o seu CPF, o seu endereço, o seu telefone, até o nome da sua mãe estão sendo vendidos aí na internet, junto com outros 248 milhões de brasileiros. Foi essa notícia que estourou essa semana. Um grupo criminoso anunciou a venda de uma base gigantesca e disse que tirou tudo da Receita Federal, que por sua vez a Receita nega. Ela diz que essa notícia é falsa, que a base é velha, mas restringiu os comentários do post. Que coisa, hein? E aí, em quem você acredita? Vamos destrinchar esse caso aqui, o que vazou, onde que mora o risco de verdade para quem declara o imposto de renda e o que você faz para proteger aí do seu lado, para valer, claro, como sempre, para honrar o seu like e sua inscrição no canal. Quarta-feira, 10 de junho, o site Tecmundo publicou uma reportagem que assustou o Brasil inteiro. Um grupo internacional de cybercriminosos, que se apresenta com o nome de Buda, né? O Buda é o que prega o bem, eu não entendi aqui a relação, anunciou num fórum ilegal a venda de uma base de dados com informações de quase 250 milhões de brasileiros. Todo mundo quase. Todo mundo quase? Pra você ter uma ideia, essa base teria mais CPF do que o Brasil tem de pessoa viva. Olha isso. Como é que pode isso? Vai ter os mortos e os vivos aí. Tem os mortos e os estrangeiros também que têm CPF, né? Então, segundo o anúncio, são mais de 1 bilhão de registros, quase 79 GB de arquivos organizados em 24 bancos de dados prontinhos para consulta. E quando o comprador abre e digita um CPF, ele consegue puxar a capivara completa da vida da vítima. Você que tá aí e eu também, certeza que a gente tá por lá. Vai todo mundo. Não é? Os criminosos afirmaram que tudo isso foi extraído diretamente de sistemas da Receita Federal esse ano, explorando uma falha num sistema antigo. E dizem mais, que essa falha continua aberta até hoje. E ainda segundo eles, essa brecha nem seria a mais crítica ali que eles conseguiriam acessar. É mole? Sabe quanto custa para você poder comprar? Quanto? Algumas fontes dizem aí $1.300, pouco mais de R$6.750. Baratinho, qualquer um consegue. E faz a conta comigo, 6.750 dividido por 248 milhões de pessoas, os dados completos de 1.000 brasileiros saem por menos de 3 centavos. Olha, sua vida inteira de mais de todo mundo da sua família valendo menos com uma bala na banca de jornal. O Tecmundo analisou amostras enviadas pelos próprios criminosos e o que apareceu lá foi basicamente o cadastro de pessoas físicas e jurídicas também. Olha a lista: CPF, nome completo, data de nascimento, sexo, nome da mãe, ocupação, endereço completo com CEP, e-mail e telefone. Tudo exposto. Tudo exposto. No caso das empresas, CNPJ, sócios, capital social e atividade econômica. São 133 milhões de telefones, endereços vinculados a 290 milhões de cadastros, quase 19 milhões de registros ali ligando empresas aos seus sócios, e a análise técnica encontrou indícios de que sim, o material é consistente, tá? Os CPFs e os CNPJs tinham aqueles dígitos verificadores válidos, tabelas no padrão da Receita, os 5.501 municípios do país, as 27 unidades da federação, e no dia 11, a quinta-feira agora, a Receita soltou uma nota oficial que foi bem dura, ela chamou de fake news. Adianta muito, né? Pois é. Segundo o Leão, não teve invasão, vazamento nem comprometimento de nenhuma base de dados. A nota diz que esses dados são antigos, a maioria de 2019, ligada a um acidente já conhecido e amplamente divulgado desde 2021. O que melhora? Mudou muito a vida da gente. A simples presença de CPF numa base de dados não prova de onde que a informação saiu, né? Porque o CPF é usado aí há muito tempo em milhares de cadastros públicos e também privados, quando você vai pedir lá CPF na nota quando você vai no supermercado ou na lojinha, né? Traduzindo, a Receita diz que os bandidos pegaram uma base velha, deram uma maquiada boa ali e colocaram a etiqueta da Receita Federal em cima para anunciar como uma novidade e vender mais caro. Olha, isso faz sentido, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Esse truque aí é manjado, inclusive, no submundo dos dados. O nome técnico é repack, que o criminoso dá uma reembalada ali no vazamento antigo e vende como se fosse um pão quentinho, né? E os próprios criminosos admitiram para a reportagem que as informações estão sim atualizadas só até 2019. Estranho, né? Para entender essa história direito, você precisa conhecer o que foi o tal incidente antigo que a Receita citou na nota aqui. Em janeiro de 2021 veio à tona o maior vazamento de dados da história do Brasil. Nem lembro se a gente fez vídeo, será que fez? Eu acho que sim. Provavelmente, né? Muitos anos nessa indústria vital, né? Não dá pra lembrar mais o que a gente tá fazendo. Ficou conhecido como mega vazamento e teve gente apelidando de vazamento de dados do fim do mundo. Foram mais de 223 milhões de CPFs expostos, um nome, data de nascimento, endereço, aquelas coisas todas, e até o score de crédito. Guarda essa parte aí, ó.
Os dados eram de agosto de 2019 e foram parar à venda em alguns fóruns de internet. Até hoje, ninguém cravou oficialmente de onde que aquela base saiu. Quem que eles apontaram que tem score de crédito, Bruno? Serasa. Isso, a Serasa foi amplamente dita como suspeita, mas ela sempre negou. A Receita Federal também. Inclusive, a Serasa agora está sendo acusada por uma empresa como o maior caso de roubo de dado biométrico da história. Existe até uma ação coletiva correndo na Justiça da Inglaterra contra o grupo Experian, que é dono da Serasa, por causa do caso do vazamento. Então, quando a Receita diz que a base de agora é recirculação de 2019, ela tá apontando aí para esse cara aí, para esse fantasma aí. Um vazamento que já aconteceu, já rodou o mundo e volta de tempos em tempos ali com uma roupagem nova. Engraçado que nada foi feito, né? A gente continua com o mesmo CPF, continua casado com o mesmo endereço, a gente não mudou de casa. Exatamente, né? Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Mas vamos desesperar com calma, porque se a receita estiver certa, os seus dados que aparecem nessa base já estavam expostos aí há 5 anos, o que não deixa a situação boa, como o Bruno tá falando, só deixa ela velha, né? Agora deixa eu te mostrar por que eu não consigo simplesmente ler essa nota da receita e dormir tranquilo. Em fevereiro desse ano, a Polícia Federal deflagrou a Operação Exfil. Sabe o que ela investiga? Um esquema de obtenção ilícita de declarações fiscais sigilosas com acesso não autorizado aos sistemas de quem? Da Receita Federal. Servidores da própria Receita foram afastados das funções, estão de tornozeleira eletrônica, você não pode tentar queimar com ferro de solda, com o passaporte cancelado e proibidos de sair do país. Em abril veio uma nova fase com um mandado de prisão preventiva no Rio e em São Paulo também. E as vítimas nesse caso eram autoridades públicas e familiares, incluindo gente ligada ao Supremo. As declarações sigilosas delas foram parar onde? Na mão dos criminosos, mediante aquele faz-me rir ali. Tá tudo ligado ao Supremo? É Tudo isso, ligado ao né? Supremo, Cara? Então repara na diferença, a Receita pode estar certa, né, quando ela diz que essa base aí de quase 250 milhões não saiu dos sistemas dela. Eu até acho que seja provável mesmo, mas o sigilo fiscal no Brasil já foi violado por gente que tá lá dentro, né? Tem operação da PF, tem servidor afastado do cargo, ou seja, o dado saiu lá do lado de quem deveria proteger o dado, né? Tinha servidor lucrando com declaração sigilosa, o sistema mais blindado do mundo não resiste a um funcionário corrupto com senha de acesso, né, Bruno? Aqui chega a pergunta que muito investidor me fez nessa semana. Olha o BO, Bruno. Vamos lá. O cara foi lá, ele declarou as criptomoedas no imposto de renda. E se vazar? O bandido sabe onde está a sua casa e sabe que você tem bitcoins em autocustódia, que está guardando por você. Olha isso, cara. A minha primeira resposta é que, pelo menos nessa base anunciada agora, pelo que foi analisado, não encontraram informações de bens, de investimentos e nem de cripto. Então esse episódio específico aí, ele não expôs a carteira sua ainda, respira por aí, tá? A segunda parte é que o risco existe, não é como a gente falar que não existe. A Receita sabe exatamente quem opera cripto aqui no Brasil. Desde 2019, as exchanges brasileiras são obrigadas a informar mensalmente as operações do cliente sem limite de valor. Já quem opera por exchange estrangeira precisa prestar informações quando o total mensal passa do limite exigido pela Receita. Pela regra antiga, esse limite era de R$30 mil. Agora, com a Decrypto, que substitui o modelo atual a partir de julho desse ano, passa para mais de 35 mil no mês. Só em setembro do ano passado, né, mais de 4,5 milhões de CPFs apareceram nos relatórios mensais de criptoativo da Receita. E a Receita cruza tudo isso com inteligência artificial, né? Em 2023, por exemplo, ela identificou mais de 25 mil pessoas que tinham o Bitcoin e não declararam, somando mais de 1 bilhão escondido do fisco. Ou seja, existe dentro de um sistema do governo uma lista detalhada de quem tem cripto no Brasil, com nome, CPF e movimentação. Se um dia vaza essa lista, ou se um servidor corrupto aí vende uma consulta, o estrago, meu amigo, é de outro nível. Porque cripto tem uma característica cruel, né? Se o bandido sequestra você ou a sua família e força uma transferência, a operação é irreversível, como a gente sempre fala, não tem um saque, né? Não tem um PROCON do Bitcoin. Né? Tem pra que reclamar. Né? É. Sem banco para estornar, sem seguro do governo, sem botão de arrependimento. Isso já está acontecendo na prática, tá? Casos de extorsão e sequestro contra investidores cripto vem crescendo no mundo inteiro justamente porque criminoso adora ver que uma vítima ali tá mapeada, né? Isso até em país desenvolvido tá acontecendo. Tem palestrante cripto indo em evento de segurança lá nos Estados Unidos
com segurança armada. Tem sequestros na França, ou seja, imagina aqui, né, meu amigo, em terras brasilândias. Que cripto é um dinheiro lavado, né? É um dinheiro que tá na sua... Não é lastreado. Porque se eu for na sua casa, falar, me dá o dinheiro, você fala, cara, tá em corretora, tem que vender, tem que liquidar 2 dias depois, a não ser que ele ficar lá, fica esperando, o banco ainda pode reconhecer algo estranho, bloquear no meio do caminho, agora a cripto pegou, levou, vai embora, né? Dá pra saber de onde veio e pra onde vai, né? O depois de vender. É que na verdade fica na blockchain, né? Então você tem... É mais fácil o bandido te rastrear antes, ele descobriu que você comprou, aí ele viu que não tem saída da sua carteira, então ele sabe que tá com você, concorda? Ou você perdeu. Também. Difícil vai ser você convencer o bandido na hora do desespero, né? E você ter o sangue frio pra falar isso pra ele também. Mas eu digo assim, depois que ele roubou pra ele gastar, é tranquilo do que dinheiro em conta ou físico, um cartão de crédito, por exemplo. Mas eu diria que é mais rastreável do que o dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie ele sai jogando aí, ninguém sabe de onde veio, né? Agora o Bitcoin vai ficando o rastro na blockchain. Você sabe que foi gasto, mas você não sabe quem gastou e pra onde foi. Você sabe o número das carteiras, aí você teria que associar a ele, né? A de entrada você sabe que é a sua. Agora você tem que ver a de saída ali e tentar fazer uma engenharia reversa. É mais complicado. complicado. O governo sabe fazer isso, cara. Deve saber, com certeza. Você declarou certinho, você cumpriu a lei e parte do seu risco morando lá em quem guarda e quem recebe esses dados. É mole, é tudo no nosso, né? Você pode estar pensando, tá, mas o que alguém faz com o meu CPF e o da minha mãe? Faz um estrago, né? Faz muito estrago. Dá pra fazer empréstimo. Exatamente. Exatamente. Sem contar que com esses dados aí, o golpista monta o que a gente chama de engenharia social. Funciona pros mais velhos, então? Nossa. Batata, né? Na hora. É a gíria que os jovens estão usando agora também. É o nome técnico pra arte de enganar a gente usando informação verdadeira. O cara liga aí pra você sabendo o seu nome completo, o seu endereço, a sua data de nascimento, o nome da sua mãe, e aí se apresenta como gerente do seu banco, funcionário da Receita ou atendente da operadora. E você acredita que é uma beleza, né, rapaz? Porque se ele sabe essas coisas que você imagina que na sua cabeça aí só o banco saberia, e também porque você não vive disso, o bandido aí vai te pegar na fraqueza enquanto você tá almoçando, enquanto você tá com a cabeça em outro lugar trabalhando, por exemplo. Ele sabe como manipular, né? Faz isso o dia inteiro, né? E esses dados vão alimentar um montão de golpes por aí, o da falsa central de segurança, da abertura da conta no seu nome, eu vou te ensinar para você nunca mais cair nessa, aguenta aí, empréstimo fraudulento e até o golpe da restituição do imposto de renda. Aliás, olha esse número aí, a Kaspersky, que é uma empresa de cibersegurança, ela identificou pelo menos 120 sites falsos imitando a Receita esse ano, Bruno, durante a temporada da declaração. O cara declara tudo num site Você falso. põe ali no Google, ali, o primeiro que aparece, você clica, vai ver, já era. Que tristeza. Pois é, o número quase dobrou na reta final do prazo e o criminoso, nesse caso, nem precisa invadir o banco, né? Ele convence você a abrir a porta para ele. E com os dados na mão, a história dele fica mais convincente ainda, você concorda? Às vezes o cara sabe o saldo. Como é que ele sabe o saldo, né, Bruno? Pois é. Vai saber, né? Então. E a semana eu tive um amigo que quase caiu no golpe do chalé dos Dias dos Namorados por R$500. Tem isso. Sabe como? Não. Não foi um dado vazado, mas apareceu para ele ali a propaganda do Instagram. E ele clicou, tava negociando, até no final ele desistiu. Ele ia mandar o dinheiro, não ia ter chalé por Exatamente. Muito 500 chalés dos Dias dos Namorados, né? Até a gente que é mais bobo. Então, difícil é você explicar pra patroa que ficou sem a noitada e com 500 a menos na conta, né? E azedar o dia 12 lá, né? Ou a namorada, né? Beleza, agora bora pro que interessa, meu amigo. Anota aí o que você vai fazer a partir de hoje. Primeiro, parte do princípio de que seus dados cadastrais já vazaram. CPF, endereço, nome da sua mãe. Depois de 2021, isso vale praticamente pro Brasil inteiro. Então, nenhuma ligação ganha sua confiança só porque a pessoa do outro lado sabe esses dados. Não é nem novidade mais, né? Eu, no meu caso, nem atendo o telefone, só família, amigos e clientes. Mas eu confesso que de vez em quando eu perco ali alguma coisa que era do meu interesse, né? Infelizmente. Mas fazer o quê? Não tem solução sem custo zero também. Segundo, ativa a verificação em 2 etapas em tudo. Na sua conta GovBR, no WhatsApp, no e-mail, no aplicativo do banco e na corretora. Essa medida sozinha já vai barrar a maioria das invasões na sua conta. Terceiro, crie uma regra de ouro com a sua família, tá? Combina uma palavra-chave se alguém ligar pedindo dinheiro, né? Tem muito isso. Banco nenhum pede senha para você e a Receita não manda link por WhatsApp. Se você receber um contato assim, desliga. E o que você faz? Pega lá no verso do cartão ou algum lugar que você consiga ver um número oficial e liga você para lá. Em vez de você
seguir as orientações do cara que tá ligando para você. Quarto, monitora o seu CPF. Usa o Registrato, que é um sistema gratuito do Banco Central para você ver todas as suas contas, todas as dívidas abertas no seu nome. Dá uma consultada na situação do seu CPF na Receita e nos birôs de crédito aí como Serasa de tempos em tempos. Olha essa dica de ouro. Vai lá no GovBR e ativa o recurso que bloqueia a abertura de contas no seu nome. Olha como é fácil. Vai lá em meubc.bcb.gov.br, clica em fazer login, loga aí com o seu GovBR. Do lado esquerdo vai aqui em BC Protege e depois é só você ligar essa chavinha aqui. Pronto, ninguém consegue mais abrir conta no seu nome e só lembra de religar quando você precisar abrir uma conta, tá? Senão fica negando lá, você nem sabe por que tá negando. Lembrar um caminho também pra desligar isso aí, né? Exatamente. Mas é útil pra caramba e se você não sabia, só isso já deveria valer o seu like, a sua inscrição no canal, não é mesmo? Mas seguimos com a quinta dica, essa aí é pra quem tem cripto. Quanto menos gente souber que você tem, melhor, meu amigo. Não fica postando carteira em rede social, mudando lá o seu status, alguma coisa lá na bio do seu Instagram, colocando investidor em cripto. Não conta saldo para ninguém, muito menos para estranho. Estuda a autocustódia aí, como a gente falou, mas com calma antes de você movimentar um valor alto. Quem tem patrimônio relevante em cripto precisa pensar também em segurança física, e isso inclui a sua família. E sexto, se você confirmar que você caiu num golpe, corre e registra um boletim de ocorrência na hora, avisa o banco correndo, contesta as operações, porque velocidade aqui vai salvar o seu dinheiro. Faz tudo isso, leva alguns minutos ali e protege muitos anos do seu trabalho. Então só para fechar o raciocínio aqui, ó, na amostra analisada então não apareceu nenhuma declaração de imposto de renda, não apareceu a ficha bens e direitos, salário, nem o quanto que você tem investido, nem a sua carteira de Bitcoin. É só cadastro. Eu acho que é grave? Sim, eu acho que é gravíssimo, mas é diferente de ter a sua declaração completa exposta aí na praça. Só que com aquele porém que a gente falou, os criminosos afirmaram ao Tecmundo que esse sistema invadido aí seria um entre vários outros que eles teriam comprometido e nem seria esse o mais crítico. Pode ser verdade, pode ser papo de bandido para valorizar o produto, ninguém confirmou. A Receita nega o vazamento e os indícios técnicos até apoiam a versão dela nesse caso. A base até parece ser velha mesmo, requentada lá de 2019, revendido aqui como etiqueta nova, mas o quadro geral é horroroso, né? O Estado brasileiro coleta uma quantidade absurda de informação da sua vida, tudo hoje é no GovBR, inclusive, será que esse não é o plano final aí de rastreio sobre tudo que acontece na sua vida? Eu falei disso nesse vídeo aqui.